Fala aí, aqui é o Danilo do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre transferência de calor. Então, transferência de calor. E a primeira pergunta que eu te faço é: o que é calor? Então, ó, em física, presta atenção, em física, calor é diferente de temperatura. Então, ó, se eu tiver um objeto que está uma temperatura T quente, uma temperatura mais alta do que o outro objeto que está uma temperatura T frio, o que vai acontecer quando eu tiver objetos que têm diferentes temperaturas? Então, ó, esse tem muita temperatura, tem muita agitação, tem muita energia cinética lá das moléculas dele, e esse aqui tem pouca. Quando eles entrarem em contato, eu vou ter esse que tem muita energia, vai ceder energia para o que tem pouca energia. Então, ó, o objeto com maior temperatura começa a ceder energia para o que tem menos temperatura. Essa energia em trânsito, essa energia que está fluindo de um corpo mais quente para um corpo mais frio, eu chamo de calor e dou a letrinha Q para ele. Beleza? Então, enquanto eu tiver diferença de temperatura, o corpo mais quente está cedendo calor para o corpo mais frio. Até quando? Até os dois tiverem a mesma temperatura. Então, a temperatura desse diminui, desse aumenta. Quando eles tiverem a mesma temperatura, para de ter calor. Eu entro em equilíbrio térmico. E o que é equilíbrio térmico? É justamente isso. O equilíbrio térmico ele foi definido pela lei zero da termodinâmica, que diz o seguinte: se o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B, e o corpo A também está em equilíbrio térmico com o corpo C, então, obrigatoriamente, o corpo B está em equilíbrio térmico com o corpo C. Ou seja, estão todos na mesma temperatura. Então, temperatura é isso, é equilíbrio térmico. Beleza? Então, ó, presta atenção, imagina que eu peguei um bloquinho de gelo, peguei um cubinho de gelo lá do meu congelador que estava a menos 10 graus Celsius e deixei ele derretendo. O que vai acontecer? A primeira coisa que vai acontecer, esse meu bloquinho de gelo que está a menos 10 graus Celsius, ele não derrete imediatamente. Ele primeiro esquenta. Então ele tem um aumento de temperatura. Ele aumenta a temperatura dele, vai de menos 10 até 0. A temperatura está aumentando. E só quando ele chega a 0 graus Celsius, que é a temperatura de fusão da água, que ele começa a derreter. Então ele vai começar a derreter, ele começa a derreter, derreter, derreter. E se você medir a temperatura não varia. Então a temperatura ela fica 0 grau, 0 grau, 0 grau, até ele derreter completamente. Então, ó, enquanto ele não derrete completamente, a temperatura continua 0 grau. Depois que derreteu tudo, aí a temperatura volta a subir de novo até chegar à temperatura ambiente. Beleza? Então existem dois tipos de calor. Um calor em que eu tenho aumento de temperatura, que eu chamo de calor sensível. E o calor sensível é quando eu tenho aumento de temperatura. Esse aqui também é sensível. E tem um calor que é quando eu tenho mudança de fase. Por mais que a temperatura não esteja variando, esse corpo está absorvendo calor. Mas a temperatura é o mesmo. O que está acontecendo? Ele está mudando de fase. Isso aqui é um calor que eu chamo de calor latente. Então, calor sensível aumenta a temperatura. Calor latente, eu mudo de estado físico, eu mudo de fase. Então, ó, vamos ver um por um. O calor sensível, eu estou falando de variação de temperatura. Como é que eu meço a quantidade de calor que foi absorvido por aquele material para aumentar de temperatura? É o seguinte, Q, quantidade de calor, que é medida em calorias ou em joules, no sistema internacional é joule, ele vai ser M, a massa do corpo, C, que é o calor específico, vai depender daquele material, vezes a variação de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Beleza? Então, ó, se a variação de temperatura for positiva, se a temperatura aumentar, a gente tem uma variação de temperatura positiva, o calor é positivo. Ou seja, se a temperatura aumenta. Se a temperatura diminui, ΔT vai ser negativo, o calor vai ser negativo. Então, perdeu o calor negativo, ganhou calor positivo. Esse C aqui, que é o calor específico, é o que eu chamo de calor específico, ele depende do material. Então, a água no estado líquido tem um, a água no estado sólido tem outro calor específico, o ferro tem um calor específico. Ele vai ser medido em, como aqui é em caloria, então vai ser caloria dividido por grama, vezes a variação de temperatura, por exemplo, graus Celsius. Só que isso não é sistema internacional. No sistema internacional, ele seria, em vez de caloria, ele seria joule por quilograma Kelvin.
Então ele vai ter uma dessas unidades, dependendo da unidade do calor específico, você usa a massa em gramas ou quilogramas. A temperatura em graus Celsius ou Kelvin dá no mesmo que a variação, beleza? Às vezes, essa fórmula aparece de outra forma. Ela aparece usando a capacidade térmica. Capacidade térmica é esse produto aqui, massa vezes calor específico. Então, em vez de ser Q igual a mc delta T, a gente vai ter um Q igual a Czão, capacidade térmica, delta T. Beleza? E algumas vezes ele aparece não um calor específico em função da massa em gramas, mas em função do número de mols. Calor específico molar, a gente bota essa barrinha em cima. E o calor específico molar é a mesma coisa. Em vez de massa, vai ser número de mols, calor específico molar, delta T. Se em vez de ser caloria por grama grau Celsius for caloria por mol grau Celsius, então aqui vai entrar o número de mols e não grama. Beleza? E o outro calor é o calor latente. Lembra, calor latente não tem variação de temperatura. Variação de temperatura é zero. A temperatura é constante. Mas eu tenho uma mudança de fase, eu tenho uma fusão, eu tenho uma ebulição. Então o calor latente ele não depende de ΔT, não vem botar ΔT aqui no meio. Ele só depende da massa e de uma constante. E essa constante é tão criativa que o nome dessa constante é L, calor latente. Então calor latente de fusão, calor latente de ebulição, são sempre valores diferentes, da água, do ferro. Esse calor latente ele vai ser medido em calorias por grama ou joules por quilograma no sistema internacional. Ah, mas como é que passa de caloria para joule mesmo? Eu botei aqui para você que uma caloria é aproximadamente 4,2 joules, mas isso aqui é um valor que normalmente é dado se você precisar usar isso nas questões, então fica tranquilo. Beleza? Então, o que vai acontecer agora se eu tiver um sistema, não mais um só objeto que está absorvendo calor, mas esse calor que esse objeto está absorvendo, ele tem que vir de algum lugar. Então eu tenho trocas de calor. Então, ó, se eu tenho um objeto quente com objeto frio, o objeto quente vai ceder calor para o objeto frio até que eles cheguem no equilíbrio térmico. Ou seja, se eu olhar para esse objeto quente, ele vai ter uma perda de calor, menos Q. E esse objeto frio, ele vai ter uma absorção de calor. Ele vai ganhar uma quantidade Q de calor. Como calor é energia, e energia sempre se conserva. Então, todo o calor que é perdido aqui tem que ser ganhado aqui, porque esse é um sistema isolado, não tem um meio ao redor que está absorvendo, jogando energia lá dentro. Então, sistema isolado, todo o calor que é perdido por um objeto tem que ser ganhado pelo outro. Então, se eu botar isso matematicamente, a soma dos calores, o somatório de todos os calores que existem naquele sistema tem que dar zero, porque todo o calor que é perdido por um corpo tem que ser absorvido pelo outro. Beleza? Então, se eu tiver Q1 mais o calor do objeto 2, mais o calor do objeto 3, mais o calor do objeto 4, quantos objetos forem, tem que dar zero. Isso que isso aqui quer dizer. Beleza? Agora, se eu tiver um sistema não isolado, por exemplo, eu tenho aqui de novo as minhas caixinhas, a quente e a fria, e ele vai ceder calor para cá da mesma maneira, só que agora esse sistema está exposto ao Sol. Então ele é não isolado porque tem o Sol, e o Sol está cedendo calor para cá, calor do Sol. Beleza? Então agora esse corpo vai perder um calor Q, esse aqui vai ganhar um calor Q, só que tem o calor do Sol que está entrando no sistema, está esquentando todo mundo. Então, o somatório de calores agora do meu sistema não vai ser mais zero, porque além do menos Q e o mais Q, que aqui daria zero, eu tenho um calor de fora. É igual ao calor que entra ou sai do meu sistema. No caso aqui, é o calor do Sol que entra. Mas se tivesse dentro de uma geladeira, seria um calor que sai, porque a geladeira está resfriando. Então, ó, o calor do objeto 1 mais o calor do objeto 2 mais o calor do objeto 3 mais assim sucessivamente, é igual ao calor que está entrando ou saindo do meu objeto, do meu sistema. Beleza? Então, ó, lembrando, a gente tem dois tipos de calor. O calor sensível, que é quando tem uma variação de temperatura, que é igual a mc delta T. Temos o calor latente, que é quando a temperatura não varia, mas eu tenho uma mudança de fase, sólido para líquido, líquido para gás, qualquer coisa, que é igual, não tem delta T, a temperatura não varia, que é igual a ml. E numa troca de calor, entre dois corpos, três corpos, se eu tiver um sistema isolado, o calor que um perde, o outro tem que ganhar. O somatório total tem que dar zero. Se o sistema não é isolado,
O somatório de calores do meu sistema tem que ser igual ao calor que está entrando ou que está saindo desse meu sistema. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Então responde aí.